Se você foi criado de uma determinada maneira, estará fadado a não ter como fugir daquela maneira, é assim para sempre. A gente vai ver isso hoje. Você que está vendo pela reprise, meu nome é Richard Nascimento, sou terapeuta, educador e multiempreendedor, a gente está ao vivo. Então, um pouquinho de paciência quem está na reprise aí, tá bom? Oi, é Deusa Kaguya, como é que é o nome? O último nome? Otsutsuki? Ou Suzuki? Não sei como fala. Mas legal, maneiro. Retomando aqui. O que acontece? De fato tem uma influência muito grande com relação à maneira que a gente é criado, tá? Mas não é fatal. De cara, assim, já vou dizer isso. E aí talvez alguém vai dizer assim, puxa, mas eu tenho uma coisa assim em mim que eu... Não tem jeito, eu fui criado desse jeito, aquela... Eu nasci assim, me criei assim. Tudo bem, não é obrigado também a... Você não é obrigado a transformar-se, a progredir, não é obrigado a nada disso. Mas também, de fato, é verdade que nós podemos escolher. Olha que interessante, é uma escolha. Não diz que é fácil, mas o nosso meio ambiente, ele realmente vai direcionar a gente para uma determinada área, ele vai dar uma direção, seja ela positiva ou negativa. Isso é verdade. Mas a escolha é nossa. Nós somos influenciados pelo meio que vivemos, pelos amigos que escolhemos ou que se apresentaram, pela maneira que fomos criados, pela nossa escola, por opções religiosas. E ainda assim, nós podemos escolher qual caminho devemos andar, ou queremos, né? Agora, é fato que durante esse processo, onde a gente está se criando, fazendo determinadas situações, vem uma voz na nossa cabeça que é da nossa consciência, ou não. Olha que interessante. O convite é perceber se você entendeu que quando você talvez esteja criando seu filho, ou que você está começando a querer empreender um projeto, tem uma voz que ela realmente é da sua própria reflexão, são seus pensamentos, e você não é seu pensamento. Olha que doideira, né? Mas também tem uma coisa mais ou menos assim: desce daí que você vai cair. Só que agora traduzido para cair se der errado. Se der errado. E aí é bom você analisar. Spence, eu não sei se estou lendo certo o seu nome, obrigado pela curtida. É bom você analisar se essa voz, você quer que ela fique com você ou não. Ou seja, esse raciocínio imediato às vezes tem mais a ver com fruto, sim, agora sim, os empecilhos que eu falei antes, da maneira que você foi criado. Se você teve um grande apego ou abandono do pai ou da mãe, vai influenciar, é óbvio, mas volto a dizer, o fator determinante mesmo é a tua escolha. Todas essas coisas que eu falei em volta, eles realmente prejudicam ou ajudam o cenário. É verdade. Tudo isso que tem à nossa volta, a amizade, o tipo de conversa que você tem, o que você assiste, o que você consome, como foi criado, o que aprendeu na escola, seus traumas, seja porque superou, seja porque não superou. Todos eles, de alguma forma, vão influenciar você. Influenciar não é determinar por fim o que você é e o que você vai ser e qual o resultado que você vai ter. Influenciar é influenciar. Hoje comecei um pouco depois, normalmente a gente começa às 4 horas da manhã. Na verdade eu já tenho anunciado assim, né? Por volta das 4. Tem dias aí que começou um pouco antes, teve dias que começou um pouco depois. Deixa eu ver aqui para compartilhar também com algumas pessoas específicas. Não, esse aqui tá online. Interessante. Aqui
E pá, compartilhado. Do outro lado também, que são duas lives que acontecem em simultâneo. Todo dia às 6 horas da manhã. Obrigado, tá, Spanish? Acho que é assim que chama, não sei se você é assim que chama, não. Passou de 1K aí de curtida. Todo dia às 6 horas da manhã tem a reprise no vermelho. Né? Então a gente fica ao vivo aqui, nos dois aplicativos ao mesmo tempo. E todo dia às 6 da manhã acontece no dia seguinte a reprise do que aconteceu no dia anterior, né? Então tudo que a gente está fazendo agora será postado amanhã às 6 horas. Eu vou dando aquela esticada agora, que a gente quer entregar conteúdo, né? Então, só para recapitular, nesse emaranhado de tudo isso aí, como é que eu transformo a minha mente? Eu me questiono. Eu aceito essa linha de pensamento? Não, ela é interessante, eu gosto de pensar assim, desse jeito. Beleza, que o que eu trago a você, que está do outro lado, é só reflexão. É só se tornar um ser consciente. Você não é obrigado a transformar e nem a ficar como está. Então, na sua própria reflexão, de repente, você vai falar, pô, não, peraí. Não está interessante, não. Está me atrapalhando eu conquistar algumas coisas. Então você passa a se perguntar, a ser realista. O que seria ser realista? É que se você tem a hipótese de que você pode dar errado, você também tem que pensar, tá, e se der certo? E vice-versa, né? Se você tiver otimista ao extremo, aterrissar também. Assim como a questão do que você vai alcançar, tem umas coisas que é uma crença que ele te limita, que foi criado desde a infância. Por exemplo, tudo que a gente consegue é com dificuldade. Não é verdade, não é tudo. Tem algumas coisas que sim, que naturalmente você pode conseguir com dificuldade, mas não são todas as coisas. Porque senão o que acaba acontecendo? Atrela aquele indivíduo sempre um esforço tão grande para poder conseguir uma coisa, que aí bloqueia também ele de conseguir as coisas com tranquilidade. Você pode sim conseguir coisas com facilidade e dá muito valor a isso. E o nome disso aí é sabedoria. Você não precisar sofrer para conseguir alcançar uma coisa e saber usufruir muito bem daquilo ali, dar um grande valor, entender que realmente poderia ter sido através de um trabalho mais árduo. E sim, tem coisas que a gente tem e vai conquistar através de um trabalho mais duro mesmo. E esse trabalho mais intenso, obviamente, forçosamente faz com que inevitavelmente a pessoa dê valor, mas o nome disso aí é inteligência, raciocínio lógico, sabedoria, não precisar sofrer, mesmo assim conquistar e valorizar. Então, quer dizer, as duas coisas são verdades. Então, é bom a gente botar isso na balança para que consiga ter uma reflexão interessante, pôr a reflexão em dia quanto a isso aí e alcançar um bom resultado, sabendo que ele pode sim vir com facilidade, ele pode vir com dificuldade, mas em todos os casos você precisa de uma boa estratégia. Assim como não é uma coincidência que às vezes a gente está fazendo as coisas, começa a progredir e de repente em algum momento muito específico as coisas saem do lugar, as coisas perdem aquela... parece que está indo tudo bem e de repente se quebra no caminho. É necessário identificar que crença é essa que está te limitando, de alguma forma, tá? É importante a gente pegar esse ponto aí. Mas por que, Richard? Seria estudar nas melhores escolas ia me ajudar? Não por ela ser a melhor escola, é porque provavelmente você vai estar inserido no meio onde tem pessoas que vão estar tendo um tipo de conversa que é bem diferente de outros lugares. Olha que interessante. Quando eu digo isso, é porque quando eu raciocino, eu percebo que tem na nossa volta todo tipo de escola. E o mais importante não é a escola sobre suas matérias, em sim sobre o seu comportamento. Porque a escola da vida nos ensinará a ser mais resistente em algumas coisas, mais forte em outras. Quer ver uma coisa? Hoje é mais comum que você veja que as pessoas não assistam TV, que ela vem triar
o que ela vai assistir na internet. Agora, se você quiser ter uma noção de como está a sua saúde mental, vai no seu próprio histórico de pesquisa e dá uma olhada no teor daquilo que está sendo pesquisado. Aí você vai ter uma noção. Como assim? É bem simples. Uma pessoa, ela tende a provocar pesquisas voltadas a determinadas áreas, fazendo uma retroalimentação. O que aparece no seu algoritmo, não o que está em alta, né? O que está em alta é porque está em alta, por isso está aparecendo. Mas as outras coisas é porque você ficou mais tempo assistindo, que é assim que funciona o algoritmo de qualquer aplicativo. Esse ou qualquer outro que eu não esteja agora ao vivo. E vai aparecer mais para você do que você assiste por mais tempo. Então, analisa bem o que você tem assistido por mais tempo, o que você tem pesquisado. Ali você vai ter uma noção. Poxa, eu estou pesquisando sobre alta performance. Você está buscando aquilo ali. Você está descobrindo meus desbloqueios mentais. Você está indo nesse caminho, mesmo que você não tenha alcançado. A graça é o processo, é a caminhada. O caminho é divertido para chegar até onde você quer. Que é uma informação relevante também. O processo é mais importante do que o resultado, porque o resultado ele vem a partir do momento que a gente começa a admirar o processo. Agora tem uma coisa bem específica, e essa está aí para você responder, seja você da reprise ou você que está agora aqui ao vivo. Está atento aí? Vou falar uma coisa importante agora. Qual é o teu propósito? Vou falar uma coisa para você. Não existe até riqueza sem propósito, tá? Mas não existe prosperidade sem propósito. Não tem como. Porque, sendo bem assim, dando um resumo do resumo sobre qual é a diferença, a riqueza é literalmente a questão de ganhos. Em geral, pode ser patrimônio, enfim. Agora, prosperidade é o prazer que se tem com aquilo. E se tornar gerador. Você passa a gerar em todas as áreas, como a gente já fala várias vezes aqui, nas 4 camadas principais. Agora, qual é o teu propósito? Você pode até responder, não sei, eu entendo, tá? Mas é bom que ele estivesse na ponta da língua. Qual é o seu propósito de vida? Imagina, quando uma pessoa tem um propósito muito bem definido, ela consegue ser uma pessoa espiritualizada, não no sentido religioso necessariamente, tá? Não tem muitos sentidos isso aí. Ela consegue ter prosperidade no campo emocional, afinal de contas, a mente dela vai estar sempre procurando uma coisa, mas ela já está encontrando no caminho, que é a realização pessoal, porque ela tem um propósito bem definido. Consegue essa plenitude no campo físico, o corpo começa a reagir do jeito que a gente deseja, e consegue essa prosperidade no campo financeiro, ou seja, ter alegria nas abastanças. O que isso significa? Que uma pessoa sem propósito, ela pode até alcançar algumas coisas, mas ela está sempre quebrando. Ela não consegue manter uma reta, e principalmente quando você tem um propósito bem definido, quando você tem um propósito bem definido, você se diverte no processo. Quando você se diverte no processo e as coisas fogem do controle, saem do lugar, tudo bem, porque é divertido. Você vai fazer tudo de novo. Pode até quebrar, mas não dói tanto. Dói talvez por questões emocionais envolvidas a pessoas, mas não sobre o caso em si. Tá, deu errado, beleza, mas eu gosto disso aqui, como é que eu vou fazer isso aqui? Como eu vou fazer isso aqui funcionar? Que é um dos maiores segredos do desbloqueio emocional ou de limitadores, é você se perguntar as coisas, se permitir se perguntar. Ou seja, como eu faço para conseguir isso? Como eu faço para conseguir isso mais barato? Como eu faço para conseguir isso de graça? O que eu poderia fazer para melhorar minha autoestima? O que eu posso fazer para isso? A pergunta por pesquisa, mas a pergunta para si mesmo. O que tem ainda dentro de mim que eu posso fazer com que seja mais simples? São pequenas coisas. Porque sim, tudo bem, tem a parte técnica, às vezes você quer alcançar uma coisa, tem a parte técnica mesmo, você estuda, você pesquisa,
aplica aquele conhecimento, tudo bem, excelente, é esse que é o caminho mesmo. Mas já parou para pensar que às vezes a gente já se formou e aí depois que descobriu, né, que não era isso aqui que eu queria. E essa é a fase boa. A parte ruim é, só faz sentido essa transformação eu alcançando algum propósito, que o resultado vai vir naturalmente, entendendo como que eu vou fazer para me apaixonar pelo processo e repetindo isso. Aí se você se formou e viu que não se encontrou, tudo bem. Agora, é natural que você tenha que descobrir o que você realmente gosta e passe a ter uma satisfação grande nisso. Vamos ser mais específico, né? Por exemplo, eu vejo aqui em casa, de vez em quando acontece, eu já bolei todo um processo, todo um projeto para ser interessante para uma das pessoas que é mais próxima de mim, fazer algo que gosta um pouco, não gosta tanto, mas gosta um pouco de fazer, para que através dessa ação possa fazer o que gosta muitas vezes, porque não aprendeu ainda a prosperar com o que gosta. Então isso aí tudo bem, é aceitável, né? Poxa, eu vou fazer um pouco do que eu não gosto para que eu possa aprender enquanto eu vou aprendendo por exemplo, a lucrar com o que eu gosto. Isso é legal, isso é maneiro. Porque você não vai fazer de qualquer jeito a outra função, você vai até aprender a gostar, pelo menos durante aquele período, porque ele tem um propósito. Nesse caso, a realização pessoal. Realização pessoal é propósito também. Tem gente que acha que é egoísmo, e não é. É perigosíssimo. Às vezes, se você está querendo uma coisa para você e está achando que é egoísmo, isso também é uma crença limitante. É algo que está bloqueando você de conseguir conquistar aquilo que você quer. Porque não é. Até porque você só consegue fazer com que outra pessoa esteja bem nutrida com aquilo que você tem a oferecer no campo espiritual, emocional, físico e financeiro, se você estiver bem nutrido. Então, sim, você querer coisas para você é importante pra caramba. Talvez, por exemplo, pessoas como eu tenham um propósito talvez mais altruísta, mas não tenha dúvida. É sempre por alguma realização pessoal, é sempre por causa do eu, não é tanto por causa do outro. Isso tem que ficar mais claro, né? Que eu gosto sim, me motiva muito quando eu penso que a gente vai, que é o caso que eu sempre defino. Pô, define o teu propósito. Blindar quem está bem, alcançar quem precisa e, se possível for, alcançar quem não quer. É bonito pra caramba, mas também é por uma realização pessoal. Também é por causa do meu eu, não é por causa do outro. É porque eu gosto. Eu quem gosto. É claro, quando a gente vê o outro crescer, se sente participante com o outro daquilo, para a nossa autoestima é maravilhoso, até porque libera também endorfina, ocitocina, para ser mais específico, que é liberado no abraço ou na caridade, na generosidade. O que eu faço todo dia aqui também é uma oferta. Eu gosto, faz eu levantar da cama. Eu acordo e pode ter alguém que, por causa de uma palavra, num momento, vai ser alcançado. Então, bora. Mas é por realização pessoal também. Isso tem que ficar mais claro. Entendeu? 880. Se for falar do egoísmo, poderia se dizer que todos somos. Mas não é egoísmo você querer coisas para você, querer um abastecimento melhor para algo pessoal. É até diferente, né? Quando a gente bate de cara com uma pessoa que está ali. Quando eu digo bem arrumada, não estou falando de melhores roupas, e sim da melhor produção que ela pode fazer consigo mesmo, naquela leveza mesmo, tá? Que a pessoa sabe que ela está fazendo coisa que ela gosta ali, você percebe, você capta aquilo ali. Estava refletindo sobre isso e lembrando que, por exemplo, a Disney, ela faz algumas coisas com o funcionário para que o funcionário se sinta motivado. Ela mexe com as emoções daquele indivíduo ali, você não vê ninguém muito entristecido, nada assim. Pelo contrário, né? Você vê sempre o pessoal em atividade e vê durante esse período aí de atividade, quando é alguém que você pode ver o rosto porque não está fantasiado, está sorrindo e tal, que foi projetado para ser daquele jeito ali. Não é com melhor remuneração que eles fazem isso, pelo contrário, inclusive eles não pagam muito bem. Olha que interessante. Eles mexem com o emocional daquele indivíduo.
contam histórias todo dia sobre as pessoas que eles estão transformando, alcançando. É isso. Apesar de eu acreditar, daí é coisa minha, o funcionário nosso tem que ter isso em mente, sim, mas tem que ter outras coisas. Eu sempre falo isso com relação à questão ali do que eu comentei, porque a Thalita já perguntou isso. Thalita, para quem está vendo na reprise, minha esposa. Eu já falei isso, que o treinamento que eu daria ali, que já me perguntaram, com relação ao que ela tem um horto ali bem próximo aqui da gente, mas a parte de horto é dela. Qual o treinamento que eu daria? Falaria, botaria lá em cima, vendemos felicidades e cuidado. Certamente seria isso. Lá na placa, lá no topo, e teria a missão de fazer com que as pessoas que entrassem sorrissem. Botaria na cabeça do funcionário, para começar dali mesmo da diretoria, que a pessoa entrou, sorriu e não comprou, você fez uma parte da sua missão. A pessoa entrou, comprou, mas não sorriu, tu não fez quase nada, né, da sua missão. Ela entrou, comprou e sorriu, agora você completou, né? Você tem que ser muito bem remunerado para cumprir o teu propósito. É assim que funciona. Então a pessoa entrou, alcançar aquela vida ali, fazer ela sorrir. A melhor estratégia que tivesse para fazer, eu disse não sobre rir e dar gargalhada, fazer aquela pessoa sorrir. Nem que fosse com aquelas estratégias bem simples, né? Que tem aquela não sei se vocês já viram, que tem ficou famoso depois. Eu não sei quem começou, porque eu vi uma galera fazer, mas alguém começou com a ideia. Que tava assim, paçoca R$5, mas para quem sorri é R$1. E a pessoa passa e sorri. Se ela sorrir, ela já fica mais suscetível, chamou a atenção, é diferenciado. Óbvio que o preço final é R$1, não é 5. Isso muda tudo, né? E aí cumpre um propósito, nem que seja isso. Não, eu gosto de fazer as pessoas ficarem felizes à minha volta. Com a paçoca, conseguiu com a placa, conseguiu com um propósito. Entende a jogada? Quem será que vende mais entre aquelas pessoas ali? Quem está cumprindo mais propósito? Quem será que está com a saúde mais em dia? Quem está cumprindo mais propósito, porque não vai se danificar à toa, se algum ambiente não está mais legal, muda. Então são pequenas coisas que a gente tem que refletir. Digo mais, tem um outro bloqueio que eu já percebi, que é algumas pessoas falam assim, puxa, às vezes eu quero falar para as pessoas sobre prosperidade, mas eu não tenho muito resultado ainda. Tudo bem, eu vou dizer duas coisas. Prosperidade não é riqueza. Melhor ainda, se tiver riqueza e prosperidade junto, que aí fica fortão, né? A prosperidade é alegria no abastecimento. De fato, onde tem escassez, não tem prosperidade. Existe isso aí. De repente eu vou criar um manual anti-prosperidade. Como é que é? O que são as coisas que são contrárias à prosperidade? Isso vai ser legal. Mas uma pessoa ela pode sim tocar no assunto, porque ela pode falar sobre os seus desejos e sonhos. E cuidado muito com quem você fala. Porque olha só, tem um termômetro, o Prosperotermo, né? Fazer um termômetro de com quem a gente está lidando. Será que tem que mudar o ciclo ou está lidando com as pessoas certas? Só se tem como fazer termômetro de prosperidade com extravagância. Como assim? Se você botar uma pergunta ali, você mandar uma pergunta para... O ideal é 10 pessoas, que aí você já vai ter uma noção legal do teu termômetro. Para você saber o seu próprio nível e com quem você está andando. Pega 10 pessoas que você mais convive, conversa, confia e manda lá. Quando que você acredita que a gente consegue o nosso primeiro milhão? É assim, tá? Mesmo se você não tiver nenhum resultado, zero, tá? Desempregado, todo ferrado, cheio de dívida, pode mandar. Por quê? Dali você já vai perceber que tem outras pessoas que podem estar numa situação até pior que a sua e falar assim, cara, acho que se a gente se juntar aqui e começar a mexer em um ano, cara, essa pessoa ela tá com a mente boa, ela tá num problema e ela vai sair desse problema. Oi Alencar, tudo bem? Olha que interessante. Agora, você também pode pegar pessoas que já estejam num caminho legal e falar, cara, vem aqui pra gente conversar. E aí você vai perceber que é um negócio que essa pessoa ela já estava procurando alguém com o seu perfil. Olha que loucura.
Mas também pode ser que uma pessoa que ela já tem resultado, seja acima ou abaixo do seu, e ela fala, nunca. Essa pessoa não tem que estar no teu convívio deste sentido. Se você gosta daquela pessoa enquanto pessoa, maravilhoso. Mas ela não tem que ser alguém que você compartilhe teus planos e sonhos. É importante que você compartilhe com alguém, ao contrário do que todo mundo pensa. Só que com quem? Com a mente mestra. E essa mente mestra ela vai ser montada por você. Você vai escolher com quem você vai andar. Aí tá vendo que o que eu falei lá no começo, que é o tema de hoje. E aí? A minha criação ela é fatal sobre como que eu vou alcançar? O fato de ter tido mais ou menos a presença do meu pai ou da minha mãe é fatal? Eu estou fadado? Eu estou pré-determinado que as coisas aconteçam dessa jeito assim? Não. Você vai ter dificuldades no caminho. Você não tenha dúvida disso. Caso tenha alguma coisa para a gente resolver de trauma, de coisas que foram faladas na sua infância, o que você aprendeu com seus pais, o que aprendeu na escola. Mas não é fator determinante. Pode ser um fator de impulsionamento ou um fator de travamento. Mas ele não é fator determinante. Quem determina é você. Pode ser algumas coisas que vai atrapalhar pra caramba ou que vai te ajudar. Isso sim. Mas não é fator final. Não, é isso aqui. Está determinado que vai ser desse jeito. Não é assim. Retomando aqui. Então, assim, depois eu vou fazer só abrir um parênteses aqui. Eu vou fazer um teste depois aqui no... Tá atento aí? Vou fazer um teste depois ali no pretinho. Porque tem como fazer live só exclusivo para pessoas que são inscritos nas inscrições de VIP específica lá. Que é outra coisa. Eu estou aprendendo a mexer na ferramenta ainda. O pessoal depois me ajuda a mexer. Aqui no Abóbora não tem isso, ali tem, eu achei muito interessante. Eu faria tranquilamente na época, aqui no Abóbora, agora não que eu quero alcançar o pessoal em geral. Mas faria tranquilamente, assim, uma para todo mundo e outra só para o pessoal que fosse fã, pô, facilita pra caramba. O pessoal às vezes quer participar de um curso, é só botar lá, só para inscrição é barata, aquela inscrição ali, né? Tem como botar para ser mais caro, mas a inscrição ali é baratinha. Enfim, voltando para cá. Quer dizer, barato é outra coisa que é relativo a crenças. Olha que interessante. Ou a comparação ou a crença. Porque, imagina, comparação porque isso é barato ou caro comparado a alguma coisa, né? Mas também é crença porque às vezes a pessoa olha e ela entende que o que é um ativo, o que é um passivo, o que é um ativo intelectual. Não, pelo conhecimento que aquele cara está passando ali, isso aí é barato. Aquilo ali é caro. Às vezes é caro para a pessoa que não tem. É caro porque ela não viu o valor naquilo. É caro porque tem outros mais baratos. Então tem vários motivos, né? Normalmente tem mais a ver com crença. Tanto que eu já falei isso da outra vez, que os preços praticados aqui, ninguém fala que está caro. Sempre fala assim, eu tenho que ver aqui porque vale o preço, eu tenho que me organizar, eu vou fazer. O que dá para fazer aí de condições de parcelamento? Isso é mais comum que eu escuto. Não escuto em nenhum momento tá caro. Achei mais barato. Já eu escutei isso no passado. Hoje eu não escuto mais, até porque eu sempre falo todas as vezes duas coisas. Eu sou mais caro que tem na região. E depois que eu estou sempre me especializando o tempo todo em alguma outra coisa. E isso não altera o preço final. O que altera o preço final é as coisas ficarem mais caras. Ou se alguém tentar encostar o preço no meu, eu subo também. Isso sim. Mas oferecendo sempre pacotes que, se você for analisar mesmo a quantidade de coisas oferecidas, acaba sendo mais justo. Não, vale muito a pena, porque se eu for pensar que eu teria que pegar 6 profissionais diferentes para ter isso aqui e eu tenho no mesmo lugar, poxa, peraí, de repente... Então é legal pensar assim, desse jeito, tem que ser compatível, né? Equilibrado. Aliás, fica uma dica aqui que já valeria a live para quem empreende, achar um produto ou serviço que atinge a classe A, a classe B e a classe C esforçada. Pô, aí tu pegou todos os públicos, né? Porque, imagina, e do que eu tô falando? É que você pega ali coisas bobas como perfumaria. Classe A usa, classe B usa, classe C esforçada também.
Joia. A classe A usa? Usa. A classe B usa? Usa. A classe C esforçada usa? Sim. Tem coisas aqui que são prestações de serviço. A terapia como um todo, física ou mental, classe A usa? Usa. Classe B usa? Usa. Classe C esforçada usa? Usa. Então essas coisas são batata. Que a diferença de você falar assim, um helicóptero, só a classe A+. Então tem que ter uma coisa muito bem administrada, tem que ser uma estratégia muito bem montada para conseguir. A classe B não usa. Os carros novos, de última geração, classe A. Talvez a B esforçadíssima. Mas veículo como um todo, classe A, B e C esforçado. Carro popular, tanto que o nome é popular. Pelo povo. É popular pelo povo, não é popular porque é famoso. Tem várias expressões que tem mais um significado, né? Retomando, só recentralizando. Então, o que eu aprendi na infância e o que eu tive ali, da maneira que eu fui criado, vai ser fator determinante? Não, vai ser uma coisa que vai influenciar muito. Vai influenciar pra caramba. Então já pensa isso na sua outra geração, ou nos seus filhos, ou nas pessoas que você considera como filho. Eu vou sair da tela rapidamente, só para arrumar ali o negócio do despertador e já volto. Hoje o pessoal vai enforcar o feriado, não tem porquê levantar as meninas agora não. Deixa elas descansando um pouco mais. E deixa eu ver uma coisa. Poxa, 34 minutos de conteúdo legal. Vamos fazer o seguinte. Você que está aí, que participa de algum grupo do nosso VIP, né, algum grupo específico ali de blindagem, alguma coisa assim mais voltada a essa área, fica atento, bem lembrado. Vou passar a botar o link do grupo de blindagem, né, no vermelho, alguma coisa assim, vamos ver. Pode ser que seja vendo pela reprise, mas entre em contato. Meu contato comercial sempre fica na descrição, seja do vídeo da reprise, ou aqui em cima, em algum lugar, enfim. Faça seu dia ser extraordinário. Vai e vence, que por vencido eu não lhe conheço. Desça sobre nós as poderosas bênçãos do Deus de Israel, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu posso, consigo, mereço tudo que eu quero, eu tenho, e vem a mim com facilidade. Brilho, transbordo e prosperidade. Até amanhã. Por volta das 4 horas da manhã estamos aí. Pode ser um pouquinho depois, pode ser um pouquinho antes. Normalmente às 4 em ponto. Fui!